Vamos dar continuidade à nossa ministração. Estou muito feliz porque está aqui o Ed e a Josiane participaram de um encontro de casais, estão com os votos renovados. Dia 19 de novembro teremos o nosso encontro de casais aqui com o pastor. Eu sou o pastor Zaqueu como é que é? Eu sou o pastor Zaqueu da Marlene e eu sou Marlene do Zaqueu. Legalzinho o casal, já viu eles? Eu sou o Zaqueu da Marlene e ela vem, eu sou Marlene do Zaqueu. É uma graça os dois. Eu coloquei o vídeo deles aí no nosso grupo da igreja e eles vão estar ministrando aqui para nós, né? Eles vão começar um programa também na nossa TV e vão estar ministrando para os casais aqui dia 19, na parte da tarde, e depois um coquetel e à noite uma renovação da aliança. Então vem para casais, né? Então vocês virão aqui e nós vamos fazer uma grande festa e o nome do Senhor vai ser glorificado em tudo isso, né? Eu louvo a Deus porque Deus tem permitido isso. Também na nossa, eu vou contar só o caso da escola. Não, deixa isso aí para amanhã, para domingo que vem. Então eu digo para vocês que nessa segunda-feira nós temos o nosso seminário. Na quarta-feira, nossa campanha Portas Abertas. Quinta-feira, temos as nossas células. Sexta-feira, nada, né? E sábado, nosso nada também. E domingo, né? Hein? Tem as orações, né? Com a pastora Isis, que é a oração na segunda, quarta e sexta, das 9 às 10. E na sexta-feira, das 8. No sábado, das 8 às 10. Tá? Então toda essa programação vai na célula. Vocês vão dizer na célula. Irmãos, eu quero também reforçar, né, que quem vai estudar, quem está na escola bíblica dominical, tem sido uma bênção. Mas dê um nome para a pastora. A revista eu vou pegar essa semana, custa R$10 a revista. Porque depois você senta na classe, na escola bíblica, e fica com aquela cara de maracujá de gaveta. Tudo enrugado, porque fica assim, ó, não sabe onde está a lição, não leu. Então você dê o nome, R$10, a revista para 3 meses, né, que vai ser outubro, novembro e dezembro. E eu vou entregar a revista para você. A escola dominical é muito boa, tem um professor muito bom, bonito e simpático. Eu gosto muito do professor da escola bíblica dominical, tenho uma simpatia muito forte por ele, e eu convido você a participar da escola dominical da nossa igreja. Quem não está na célula, é lógico, e quem não faz parte das células, né? Porque eu peço aos irmãos, é muito difícil pastorear quem não faz nada. Porque aí quem não faz nada, a árvore que não dá fruto, ela só dá trabalho. Porque a gente tem que ficar limpando toda hora embaixo dela. Ela só tem folha, suja tudo, a gente limpa. Suja tudo, aí a gente olha, tem que podar. Poda, suja tudo, a gente limpa. E a árvore que dá fruto, ela dá fruto. Então, a gente, né? É um outro tipo de trabalho que se faz. É uma poda mais bonita, é o fruto viçoso. Você tem que ser uma árvore desse tipo. Amém? Então, venha na escola bíblica para ser pastoreado, vá nas células para ser discipulado. Deus, Ele quer isso da nossa igreja e de cada um de vocês. Abra a tua Bíblia em Mateus capítulo 16, versículos de 13 a 20. Samuel. Quem é o Samuel? Samuel, fica em pé, Samuel. Keila. Quem é a Keila? É Carla, perdão, Carla. Deusedi. É a senhora Deusedi? Olha só. Luciano da Silva. Quem é o Luciano? Olha, todos são muito bem-vindos. Dê um abraço. Receba um abraço aí, Luciano. Deus abençoe. Seja muito bem-vindo. Receba um abraço do Luciano, Luciano. Luciano com Luciano ali. Deus Edi, minha querida, Deus abençoe minha irmã.
Carla, Deus abençoe vocês, Samuel, vocês são muito preciosos para Jesus, viu? Todos vocês, estamos muito felizes de vocês estarem aqui conosco, né? E aí eu acho que eu vou ter que descer para desligar a pilha dessa juventude, desses adolescentes. Vocês querem que eu sente aí do lado de vocês? Eles são assim mesmo, é desse jeito, é muito gás para evangelismo, né? Não é verdade? Pois aí, meu filho? Pois não? Ah, pois, olha lá. Nós temos agora também aí no telão. Se você não tem a Bíblia, você pode acompanhar no telão, nessa pequena letra jumbo que tem aqui. Muito bem. E chegando junto, vou ler por aqui. Tendo Jesus chegado às regiões de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo: quem dizem os homens ser o filho do homem? Vai até o 20, tá? Responderam eles: uns dizem que é João, o Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Mas vós, perguntou-lhe Jesus, quem dizeis que eu sou? Respondeu-lhe Simão Pedro: tu és o Cristo, aleluia, o Filho do Deus vivo. Disse-lhe Jesus: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, do inferno, não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares, pois, na terra, será ligado nos céus. E o que desligares na terra, será desligado nos céus. Então ordenou aos discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Pai, em nome de Jesus, estamos aqui essa noite, mais uma vez, para falar com a tua igreja, o teu povo, em nome de Jesus. Então, Senhor, que o teu Santo Espírito nos use com todo o poder, com toda a graça, e os corações estejam abertos e prontos para receber essa tua palavra, em nome de Jesus, amém. Amém? Amém, glória a Deus. Irmãos, quando nós lemos essa passagem, há um conceito tão terrível, tão funesto, tão diabólico, nos dias de hoje, de que igreja não existe. Que se nós pudéssemos, nós acabaríamos com a igreja. Que é melhor ser em qualquer outro lugar, você pode estar em qualquer outro lugar, não precisa estar na igreja. Isso é muito triste, porque são conceitos de pessoas frustradas, que ainda não tiveram suas frustrações, que não conseguiram alcançar, porque tiveram as vidas todas desalinhadas de Deus, não tiveram as suas vidas centradas como a palavra vem pedindo para mim e para você. Tenha uma vida, descanse em mim, você acredite, confie, você faça a sua parte, que eu farei a minha parte contigo, seja fiel. Nós lemos a Bíblia, comentamos sobre os apóstolos, sobre os discípulos, grandes homens, cantamos aqui canções que falou desde Abraão, da fé de estar pronto sempre a fazer a obra quando dele requisitada. Vemos Abraão que entregou seu filho Isaque para ser imolado, levou no lugar do cordeiro para ser sacrificado, mas sempre confiando em Deus e esperando em Deus, sempre atendendo a sua palavra. Quem não acredita na igreja, eu vou dizer uma coisa com muito carinho e muito amor: passe a acreditar. Não ouça conselhos de pessoas que não vão acrescentar nada, e quando você vê o histórico dela, são pessoas frustradas, que não tiveram atingido. Irmãos, é o que eu estou falando para vocês. Se um tem que lutar contra a carne, por que o outro não precisa?
A nossa vida é uma luta constante contra a carne. A carne não se converte, ela só fica escondidinha. E se eu tenho que vencer, o meu pecado, o meu desejo pode ser diferente do teu, mas cada um tem um peso, cada um tem um limite. E eu digo para os amados irmãos e irmãs que nós temos que vencer todos os dias a nossa carne. E por que outros não precisam? Acha que é fácil levantar cedo, cuidar de ovelhas, pastorear? Não, não é fácil. Mas também não é fácil você levantar cedo, pegar o ônibus lotado, chegar na tua empresa, trabalhar o dia todo, retornar à tarde só, não olhar às vezes nem o crescimento dos filhos, mas também não é fácil. Mas quando nós confiamos em Deus, nós sabemos que Deus está agindo em nosso favor em todo o tempo. E nós vemos aqui um momento interessante. Corria naquele lugar a fama de Jesus. Quando nós lemos o capítulo 15, nós vemos que Jesus havia realizado muitos milagres. No capítulo 15, versículos 29 até 31, versículos 29, 30 e 31, diz assim: partindo Jesus dali, chegou ao pé do mar da Galileia, e subindo a um monte, assentou-se lá. E veio ter com ele grandes multidões, que traziam coxos, cegos, mudos, aleijados, e outros muitos, e puseram aos pés de Jesus, e ele os sarou. Aleluia! De tal sorte que a multidão se maravilhou, vendo os mudos a falar, os aleijados são, os coxos começaram a andar, os cegos viam. Então eles glorificavam o Deus de Israel. Houve uma multiplicação de peixes. Diante de tantos sinais como nós vemos, havia uma certeza naqueles corações. E é preciso que você tenha essa convicção hoje. Jesus não era e nunca será comum como eu e você. Havia uma certeza no meio daquela multidão que Jesus não era um homem comum. Tudo que traziam e colocavam diante dele, havia uma solução para a vida das pessoas. E assim é até hoje. E assim é até hoje. Agora, havia essa certeza, mas da mesma forma que muitos tinham, também haviam algumas dúvidas, ou muitas dúvidas. Afinal, quem é esse Nazareno? Quem é esse homem? Quem é ele que faz paralítico andar? Quem é esse homem que devolve vista aos cegos? Quem é esse homem? Quem é esse homem que liberta endemoniado? Pega alguns pães e alguns peixinhos e multiplica. É capaz de alimentar uma multidão? Quem é esse homem? Quem? Quem é esse que até os ventos o obedecem? Quem é esse? No livro de Mateus, capítulo 8, versículo 27, diz assim: e aqueles homens se maravilhavam, dizendo: que homem é este, que até os ventos e o mar lhes obedecem? Então, diante de tanto questionamento, tanta luta, tantas perguntas, começam a acontecer especulações. Vocês veem isso todos os dias. Especulações e mais especulações diante de problemas. Em Mateus 16, 14, diz assim: quem é esse homem? Uns diziam, esse é João Batista. Outros diziam assim, é Elias. Outros diziam assim, é Jeremias. E outros diziam, é um dos profetas. Havia um questionamento. Quem é Jesus para você hoje? Quem é Jesus para você nesse dia?
E meu amado, nós encontramos aqui nesse versículo 14 do capítulo 16 de Mateus, as principais ideias que tinha aquele povo acerca de quem era Jesus. E nós podemos perceber que há uma série de questionamentos, mesmo Jesus fazendo tantos milagres. Nós questionamos com Jesus hoje, quando nós deixamos de participar da igreja. E eu vou mostrar para você o quanto nós devemos mudar o nosso entendimento, mudar a nossa mente a respeito da igreja. Por isso que eu falo que antigamente era bem diferente. Antigamente as pessoas vestiam realmente a camisa. Elas falavam: eu sou da Igreja Batista Jardim Maringá, ninguém tasca, eu vi primeiro. Antigamente, se nós estivéssemos aqui, se tivessem 100 pessoas, 200, elas não sairiam da igreja. Por pior que fosse o problema, elas manteriam, porque elas sabiam aonde elas estavam enraizadas. Elas saberiam onde elas estão firmadas. Vem vento, vai vento, mas tem um povo nessa igreja, e eu louvo a Deus por você, que fala assim: daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Eu sei em quem tenho crido, e eu estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro. Não importa a igreja que pertenço, se aos pés do Calvário tu estás. Se o meu coração é igual ao teu, dá-me as mãos e meu irmão será. Não importa. A igreja, ela não foi fundada por homens, para que homens venham tirar o conceito de igreja do seio da humanidade, do coração da humanidade. Quem é Jesus para você? Mateus 16, 13 diz assim: que chegando Jesus às portas de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? O que estão dizendo a meu respeito? O que estão falando? O que você fala sobre Jesus hoje? Para muitos, Jesus foi um filósofo. Para outros, foi um curandeiro, um homem simples, que ensinava sobre amor. Aí, cara, aí, peixe, paz e amor. Mas para você, quem é Jesus? Mas a resposta dos discípulos, nós vemos ali que também não é a mesma. Você viu? O próprio discípulo estavam questionando. Eles afirmavam que o povo tinha um entendimento diferente. Um dizia que ele era João Batista, outro Elias, outro Jeremias e outro algum profeta. As pessoas ali, os discípulos, os apóstolos também disseram que Cristo, nós estamos divididos também. Talvez você hoje esteja nessa condição, ainda não entendendo quem é o Cristo. Agora, por que eles colocaram essas 4 pessoas? Eu vou explicar para você. Não pense que esses nomes... Cadê o texto? Põe para mim na tela, filho. Ali. O texto que nós lemos. Mateus. Mateus 16, 13 a 20. Põe o versículo... Isso. Eles não falaram isso por acaso, meu irmão. Eles não falaram assim, uns dizem que é João Batista, outro não foi por acaso, não. Esses nomes não surgiram no meio do povo sem sentido. Nós precisamos estudar a Bíblia. Por favor. Quando ele fala João Batista, o próprio Herodes, no início, lá em Mateus 14, 1 e 2, ele fala assim: naquele tempo, ouviu Herodes, o tetrarca, a fama de Jesus. Herodes ouviu o que Jesus estava fazendo e acontecendo, e disse aos seus criados: este
é João o Batista, que ressuscitou dos mortos. E por isso, estas maravilhas operam nele. Sabe o que Herodes está falando? Ele está trazendo uma teoria, que é uma heresia, que é o Espiritismo. O Espiritismo se baseia nisso. Ele está dizendo que Herodes, no capítulo de Mateus, olha o que eu estou dizendo para você, 14, 1 e 2. Ele está dizendo que João Batista, e o povo ouvia aquilo e acreditava que Jesus era João Batista, João o Batista. Por quê? Porque queriam dizer que esse homem havia reencarnado. Havia uma reencarnação na vida dele. Depois ele fala assim, não é não, é Elias. Sabe por que Elias? Porque tinha um grupo mais conservador. E Malaquias 4:5 diz assim: eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então o povo acreditava que era Elias, porque Malaquias tinha profetizado. Mas quando fala em Elias, ele está falando em João, primo de Jesus, que veio antes, aquele que pregava no deserto. Aquele, porque Jesus era Jesus, o Filho de Deus. Aí de repente ele fala assim: olha, não é não. Não é João Batista. Não é Elias. É Jeremias. E aí quando você vai em Jeremias, havia uma visão no meio daquele povo, que Jeremias era o anjo da guarda de Israel. Olha por que eles pensavam. Não era só porque eles falaram. Nós temos que aprender da palavra. E por último, diz assim que não é Elias. Não é Jeremias. É algum profeta. Esse é o grupo daqueles indecisos, que não é um, nem outro, nem outro. Então tem a turma do eu não sei quem é, então ele é um profeta. E todos eles achavam que tinham certeza das suas posições. Mas também não. E chega um momento em que Jesus pergunta assim, passa para o próximo versículo: mas vós, não importa os outros, mas você, o que você acha? Sabe por quê, irmãos? Porque às vezes a nossa atitude, ela mostra qual é a palavra que nós temos e no que nós acreditamos. As nossas atitudes mostram que nós não temos temor por Jesus. As nossas atitudes mostram que Jesus não tem problema. Eu posso fazer o que eu quero, quem cuida da minha vida sou eu faço o que eu quiser. Porque Jesus, eu não tenho medo, eu não creio. Ou se eu creio é só da boca para fora. E por quê? Porque as nossas atitudes mostram isso. Irmãos, em nome de Jesus, nós temos que ter temor por aquele que pode nos condenar ao inferno e pode nos absolver e nos levar ao céu. Aonde você quer passar a sua eternidade? Aonde? Eu não vou falar nem em ter uma vida arregada e abastada na terra, na vida secular, mas a eternidade. Aonde eu quero estar? Tem dois caminhos. Tem dois lugares. Você tem que fazer a opção hoje. Porque ainda hoje, diz a palavra, pode ser pedida a tua alma. E para quem você há de entregar? Ainda hoje, podem bater aí, ó. Está aí o santo, que de santo não tinha nada, só tinha o nome, e mergulhando naquele rio, viu a vida dele esvaziar-se. Aonde estará o santo agora? Aonde? Não sei, mas as atitudes dele, a forma de vida, pode dizer aonde está o santo. Mas quem somos nós para determinarmos isso? Mas só quero que você reflita que de repente a vida dele foi como pode ir a minha e a sua. Com quem nós vamos passar a eternidade?
Mas vós, quem dizeis que eu sou? O discípulo verdadeiro de Cristo não permite que a sua convicção seja moldada, seja preparada, seja feita em cima da opinião de outros. A sua convicção com Deus, com Jesus e com o Espírito Santo não pode ser moldada em cima de princípios de outras pessoas. Mas é sua convicção naquilo que você lê, naquilo que você ouve e nas suas experiências com Deus. Mas você tem que ter. A resposta foi pronta. Pedro olha para ele e fala assim: tu és o Cristo. Aleluia. Aleluia. O Filho do Deus. Mas ele não parou aí. Do Deus vivo. Talvez hoje você falasse até assim: o Filho do Deus. Porque você nem olha e vê Deus, porque as atitudes que nós temos é de que Deus está morto. Ele falou: o Filho do Deus, que vive e reina para todos sempre. E sabe o que Jesus olhou e falou para ele? E aí nasce então a igreja. Todo mundo acha que, nós acreditamos que a igreja nasceu em Atos, mas de repente nós vemos nascendo a igreja aí. Ele responde assim, e Jesus respondendo no versículo 17, disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, não foi o homem que revelou para você que eu sou o Filho do Deus vivo, foi meu Pai que está nos céus que revelou para você. Que coisa linda. Aqueles que desejam construir a igreja pela rejeição da Bíblia, diz João Calvino, não constroem uma igreja, a igreja de Deus, constroem um chiqueiro. É muito forte o que João Calvino fala. E assim é. As pessoas que tentam descrever de outra forma, não adianta. Aprenda, irmãos, a igreja pertence a Cristo. Não é sua, não é minha, e não é de nenhum pregador. A igreja pertence a Cristo. Porque o próprio Senhor diz, pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja é de Jesus Cristo, aleluia! Não é minha e não é sua, e não é de nenhum pregador. A igreja só tem um dono, porque Jesus disse, edificarei a igreja dele, eu edificarei a minha igreja. Um pastor nunca pode bater no peito e dizer que ele é o bambambam na igreja. Pelo contrário, quem edifica vocês é o Espírito Santo que está aqui nessa noite. Não importa o pastor, não importa. O Espírito Santo não está aqui por minha causa só, está por sua causa. A igreja tem um dono. Isaías 42:8 diz assim, eu sou o Senhor, e este é o meu nome, a minha glória, pois não darei a ninguém. Sabe o que Deus está falando? A minha igreja, a glória que está sobre a minha igreja, eu não vou dar para ninguém. Pode ser pastor João, pastor Pedro, vou falar aqui outros, pode ser John Wesley, pode ser Calvino, pode ser não sei quem, não vou falar nome de pastores, de líderes hoje, mas os que já morreram, não importa eles vão receber a glória deles comigo, mas a glória minha está sobre a igreja. Aleluia! A igreja de hoje se tornou propriedade de grandes líderes. É escandalosa a forma como o ministério tornou-se uma dinastia. É de pai para filho. É alguém do sangue. É uma prática
que parece que é bacana, é bonito ter os filhos como pastor, mas isso não quer dizer que a igreja é do filho do pastor. Não quer dizer. Eu pensei muito para falar isso, porque sempre assim, cobrar do pastor, quem vai suceder o pastor? Alguém da família dele? Sempre essa cobrança. Não precisa. Vai suceder ele, aquele que, como está em Jeremias, e darei a vocês pastores segundo o meu coração. Se for o filho do pastor, segundo o coração de Deus, então vai continuar. Agora passou a ser dinastia. Você sabe que a pessoa está sendo preparada e às vezes até sem chamado, mas conduz bem o ministério para ser o líder futuro depois do pai, quando o pai morrer. Nós aqui tivemos uma história que o pai morreu, o filho assumiu e quase acabou com a igreja. A nossa história aqui foi triste. Antes de mim, o pastor assumiu, o líder da igreja, morreu com 14 dias da inauguração da igreja. A igreja foi inaugurada, morreu com 14 dias. O filho assumiu, jurou no caixão do pai que faria dessa igreja uma grande igreja, e quase entregou a chave. Aliás, entregou a chave para o Mazinho, né, Mazinho? Praticamente passou a chave para o pastor Mazinho, porque quase acabou com a igreja. Hoje é muito triste. Nós vemos que sempre abaixo do nome da igreja já vem o nome do pastor, igreja tal, ministério do pastor fulano de tal. A igreja não é isso, irmãos. A igreja não é isso. A Bíblia não diz isso. Vem a foto do pastor, mas a foto de Cristo já foi muito longe. Não existe mais a cruz. Em Atos 17:6 está escrito assim: não os achando, trouxeram Jason. Jason era um homem que estava ali fazendo algo revolucionário. E a palavra diz assim que os sacerdotes ali não acharam, trouxeram Jason e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando: estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui. Sabe o que está dizendo aqui? Está dizendo que a nossa geração, que nós temos que mudar todas as práticas de uma igreja que não sejam bíblicas, porque nós temos que alvoroçar o mundo com as práticas que Deus tem colocado na sua palavra. Uma vida de santidade, mudança de caráter, mudança de atitude. Vamos ser brilho na terra, ser luz nessa terra, ser sal. Não dá para santo é santo, profano é profano, e sempre vai ser. Cada vez, se você é santo, procure santificar-se mais. O que é impuro, se suje mais. Mas não dá para fazer as duas coisas. A igreja de Jesus, ela tem dono, e é Jesus Cristo. A nossa geração está muito triste. A igreja de Jesus está sofrendo. Eu estou encerrando, eu quero só que os irmãos me dêem uns minutinhos. Jesus Cristo é o fundamento da igreja, meu amado. 1 Coríntios 3:11. Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Efésios 2:20, edificados sobre os fundamentos dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo, Jesus, a pedra angular. Mateus 21:42, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. 1 Pedro 2:4-6, chegando-vos a ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura:
Eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Aleluia! Olha para a pedra que é Jesus, olha para ela. Sabe, eu saí da igreja porque o pastor deixou a barba. Toma juízo, olha para Jesus, cara. Olha para Jesus. Eu saí da igreja porque o Marcinho, ele não cantou minha música. Olha para Jesus. Eu saí da igreja porque, pastor Mazinho, olha para Jesus. É Ele a rocha, é Ele a pedra, é Ele que te fortalece, é Ele que te cura, é Ele que te sara. Olha para a igreja de Jesus. Jesus ama a igreja dele, a igreja é vitoriosa. A igreja, pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Olha para Jesus, 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 Jesus. Não abandone a tua igreja. Júlio Severo, um jornalista, ele escreveu um texto que eu quero ler para você. Várias pessoas já tentaram impedir a existência da igreja. Herodes, Nero, Domiciano, muitos outros. Lá no começo você lê a história da igreja, você vê quantos lutaram contra ela. Onde estão esses homens? Stalin, Lenin, tentaram varrer o cristianismo com a ascensão do comunismo. Mao Tse-tung perseguiu a igreja, que na China a igreja era subterrânea. Eles pegavam uma Bíblia, rasgavam as folhas. Então eu passava uma folha para o pastor Ocimar, o pastor Mazinho tinha uma e eu tinha outra. O Mazinho lia a dele, passava para mim, eu passava a minha para Ocimar, e assim a gente ia lendo a Bíblia, passando folha por folha. Assim era na China. Lutou para destruir a igreja. A China é oficialmente considerada ateísta, mas o número cada vez maior de chineses está buscando resposta no cristianismo, querendo conhecer a vida e os ensinamentos de Jesus. Claro que quando se fala em China e cristianismo, o primeiro pensamento durante décadas sempre foram as chamadas igrejas subterrâneas. Cristãos que se reuniam em esconderijos para adorar a Jesus Cristo por um medo justificado de perseguição, prisão, tortura e morte. Mas o quadro está mudando, glória a Deus. No domingo de Páscoa, uma mega igreja no país comunista estava lotada com 5.000 pessoas para o culto. O prédio de 11 milhões de dólares tem o dobro da capacidade da abadia de Westminster, em Londres, considerado uma das grandes igrejas no ocidente pós-cristão. Diz Jing Hongxing, de 40 anos, que estava no culto dessa mega igreja: é maravilhoso ser seguidor de Jesus Cristo. Se todas as pessoas na China crescessem em Jesus, crescem em Jesus, então não mais precisaríamos de delegacia de polícia, não haveria mais pessoas ruins e, portanto, não haveria mais crimes. A fome espiritual dos chineses está indo na direção certa, e a direção certa é o Evangelho. A reportagem do The Telegraph diz que as congregações cristãs estão crescendo rapidamente desde a morte do ditador comunista Mao Tse-tung em 1976, quando terminou a terrível revolução cultural. Mao achava que conseguiria eliminar a religião. Ele achava que havia conseguido fazer isso. E é irônico, os comunistas não conseguiram. Eles de fato fracassaram completamente. Feng Yang, professor de sociologia na Universidade de Purdue e autor do livro Religião na China, Sobrevivência e Reavivamento sobre o Governo Comunista, disse que, ao jornal,
pelos meus cálculos, a China está destinada a se tornar o maior país cristão do mundo em breve. Em menos de uma geração, muitas pessoas não estão preparadas para essa mudança dramática. E eu vou ler mais, só para vocês entenderem o que é a igreja de Jesus. Que não adianta fazer o que quiser, pode fazer o que quiser, que não vão acabar com a igreja. Pode levantar quem quiser, a porta da igreja, ela não vai perder para a porta do inferno. O inferno não vence a igreja. A população evangélica chinesa, que era apenas 1 milhão em 1949, já ultrapassou as populações evangélicas de país mais comumente associado com o crescimento do evangelismo evangélico acelerado. Em 2010, mais de 58 milhões na China, em comparação com 40 milhões no Brasil e 36 milhões na África do Sul. Presta bem atenção que ela tinha 1 milhão em 1949. Hoje ela tem 58 milhões, já tem mais. O professor Yang crê que o número de cristãos chineses alcançará, aleluia, 160 milhões em 2025, passando na frente dos Estados Unidos, que tinha 159 milhões em 2010. Mas as congregações nos Estados Unidos estão fechando. Já há uma palavra há muito tempo que os Estados Unidos abandonou Deus. Deus não abandonou os Estados Unidos. E há esse sofrimento lá. Mais um atentado aí, ó. Teve lá. Há uma perseguição, porque eles abandonaram Deus. Em 2030, a população cristã total na China ultrapassará 247 milhões dos chineses. 247 milhões, ficando acima do México, do Brasil e dos Estados Unidos. Todo esse crescimento é em grande parte motivado pelo incessante e crescente interesse dos chineses pela pessoa de Cristo. Vou falar mais. Um estudo publicado revelou que Jesus Cristo é mais popular no Weibo. O Weibo é a mesma coisa que Twitter, é uma versão do Twitter para eles. É mais popular do que o líder, o ditador comunista Mao. De acordo com esse estudo, o atual governante comunista chinês Xi Jinping recebeu 4 milhões de menções no Weibo, porque ele, nos jornais locais, é proibido escrever o nome de Jesus Cristo. É proibido. Sabe essa liberdade que você tem aqui, meu amado? Que eu estou pregando para vocês aqui, estou falando. Lá ainda não tem. Não desse jeito. Os jornais, as revistas, é proibido escrever o nome de Jesus Cristo. Mas assuste você, que o nome de Jesus, que não é mencionado nos jornais estatais, deu mais de 18 milhões de menções no Weibo. O Weibo, que é o Twitter deles, falou 18 milhões a referência de Jesus. Enquanto que falava do ditador, foram 4 milhões. A maioria das vezes nos jornais, que são jornais estatais. O quadro de crescimento explosivo tem tornado algumas pessoas, alguns escritores, a dizer algumas frases, e uma delas é: tudo está pronto para a China se tornar o país mais cristão do mundo. E a pergunta que tem hoje, que se faz é: por quanto tempo o comunismo poderá sobreviver numa nação onde o cristianismo não para de crescer? O comunismo não caminha com o cristianismo. Porém, por quanto tempo também uma nação pode sobreviver sem cair na ditadura, quando a sua população cristã não para de diminuir? Todos os países em que a ditadura impera, a igreja sofre, a igreja é perseguida. Nós temos exemplos aqui na nossa América de perseguições aos cristãos.
nos dias de hoje. No nosso país, quiseram tirar e tiraram as cruzes dos gabinetes. Não se tem mais o crucifixo em nenhuma repartição pública. Tiraram Deus de muitas coisas. E eu digo para você, meu amado, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Não é feliz é a nação cujo país é laico. Isso é uma mentira de Satanás. Eu li aqui a palavra que Deus fala: eu não divido a minha glória com ninguém. Sabe, a promoção que você ganhou, dobre o seu joelho e fale assim para Deus: Deus, obrigado. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. O que eu posso fazer para responder, para devolver aquilo, as grandes coisas que o Senhor tem feito por mim? Sabe, o seu casamento restaurado? Obrigado, Deus. O que eu posso fazer para retribuir a bênção que o Senhor derramou sobre a minha vida e minha esposa? Seus filhos obedientes diante de Deus. Obrigado, Deus, porque os meus filhos são maravilhosos. Maravilhosos. Meu amado, a igreja de Jesus, ela só está crescendo. Ainda que muitos queiram destruir, mas a igreja está viva. A igreja está viva e marchando rumo à cidade celestial. A igreja de Jesus, ela tem uma autoridade, porque essa autoridade o próprio Jesus recebeu, ele deu para a igreja. Em Mateus 16:19, eu te darei as chaves do reino dos céus, diz o Senhor, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. O próprio Jesus, ele recebeu a chave, porque quando está falando aqui, diz que Jesus, essa pedra gigantesca, onde nós estamos firmados nela, recebeu a chave. Então quando você aceita Jesus, ele te liga ao céu, ele te leva ao céu, ele dá certeza da salvação. Mas quando você se afasta dele, não tem ele, não tem amor por ele, peca habitualmente, faz tudo de errado, ele também desliga do céu e também não tem nada contigo. Presta atenção nessa palavra profética para a sua vida. Eu te digo o seguinte: essa noite, se comprometa com Jesus, fale para ele: Senhor, eu estou aqui, eu preciso de ti, eu sozinho não tenho força, eu sozinho não sei fazer, eu sozinho não consigo caminhar, eu preciso de ti. E você vai encontrar uma mão estendida, dizendo assim: filho meu, aleluia, eu te estendo a minha mão, eu te tiro da pior treva, eu te tiro desse lamaçal, eu te coloco num lugar limpo, um lugar bonito e abençoado, e sobre a minha pedra, sobre a minha vida, você será estabelecido. Aleluia. Meu amado, é simples, não paga preço, não sobe lugar nenhum com cruz nas costas, não precisa andar quilômetros de joelho, você não precisa fazer nada disso. O que você precisa é dizer assim: Jesus, eis aqui, se o Senhor tem essa chave, se o teu sangue me purifica de todo pecado, derrama sobre mim essa noite, eu preciso de ti. Aleluia. Charles Spurgeon, e eu encerro assim, disse que muitos cristãos, ao chegarem no céu, alguns irão ter um sentimento de arrependimento. E ele diz assim, que muitos dirão naquele dia: eu deveria ter me dedicado mais a Cristo, deveria ter trabalhado mais em sua obra, deveria ter gastado todas as minhas energias e meus recursos para promover a glória de Deus. Talvez a tristeza de muitos que ainda não entenderam o que é a igreja de Jesus. Calvino disse assim: se nós não preferirmos a igreja e todos os outros propósitos de nosso interesse, presta bem atenção, se nós não preferirmos a igreja e todos os outros propósitos
estiverem acima da igreja, não somos dignos de ser contado entre seus discípulos. Se eu colocar a minha vida acima do propósito de Deus, as minhas coisas acima dos propósitos de Deus, eu não sou digno de ser discípulo. E eu queria que nessa noite você mudasse esse seu pensamento. Mudasse. A igreja, por mais que você não acredite, ela é essencial para a salvação das pessoas ainda na terra. Porque vocês que estão aqui essa noite são os remanescentes, que ainda têm fé, que ainda têm o coração na obra, que ainda amam a Deus, que ainda são tementes, que podem mudar a história de alguém essa semana. Capricho nosso às vezes, é capricho nosso. É um desdém quando nós ficamos em casa e dizemos assim: eu estou tão cansado hoje, eu estou com a minha vista doendo. Que coisa triste. Porque Jesus nessa hora está olhando. Diz a história que um jovem, uma criança, da idade dos piazinhos ali, dos meninos, estava no sítio da avó dele. E a avó tinha um pato que gostava tanto do patinho. A avó gostava muito daquele patinho. Uma patinha, né? A patinha andava rebolando para lá e para cá. Aquele jovem gostava de tacar estilingada nos outros. Era um Davizinho, né? Estilingue para cá, estilingue para lá. De repente aquela patinha começa a fazer barulho lá. Ele fala: ah, patinha chata. Aquele jovem nunca acertava nada. Ele só batia o estilingue, mas errava. E naquele dia ele pegou o estilingue, pau, na cabeça da patinha. Não foi na cabeça da pata não, viu? É a patinha mesmo do animal. Na cabeça daquela patinha. E aquela patinha cai morta. Ele olha para os lados e não vê ninguém, sai correndo, pega aquela pata morta. E ele triste porque a avó tinha um carinho por aquela patinha. Esconde no meio das madeiras lá, aquela patinha, e fica quietinho. Está sentado na janta, ele, a avó e a irmãzinha dele. A avó olha para ele e fala: meu filho, olha para a netinha: minha filha, Mariazinha, você vai me lavar a louça hoje. Mariazinha olha para a avó: não, vovó, o Joãozinho vai ajudar a senhora. Senão eu vou contar para a avó que você matou o pato. O Joãozinho olha para ela, ela viu que eu matei a patinha da vovó. Não, vovó, eu vou ajudar a senhora a lavar a louça. E lá foi o Joãozinho. Foi mais ou menos uma semana. Tudo que a avó pedia para Mariazinha, não, vovó, o Joãozinho vai ajudar a senhora. Que fica insustentável para aquela criança. Ela fica muito triste. Ela fala assim: poxa, até quando eu vou aguentar a minha irmã falando da história que eu matei o pato? A pata. E ele resolve então confessar para a avó o crime. Chega, vovó, eu estou muito triste, vovó. Eu matei a sua patinha. A senhora já procurou, não achou porque eu matei a patinha. E a vovó olhou para ele e falou assim: meu filho, eu já sabia. Eu estava debruçada na janela lá em cima quando eu vi você matar aquela patinha. Eu só esperei até hoje para saber quando você ia falar para mim e pedir perdão. Então, já que você pediu perdão, eu te perdoo. A nossa vida anda mais ou menos assim. Nós estamos pecando sempre, dizendo que não precisamos falar, ou dizer, fazendo o que nós não precisamos fazer. E o diabo está sempre vendo e sempre falando para você: está vendo? Você tem que fazer isso porque você fez aquilo. Mas eu quero te dar uma garantia nessa noite. Jesus está debruçado na janela, olhando para você, só esperando você chegar diante dele essa noite e pedir perdão. Jesus só está esperando você abrir a sua boca e dizer assim: papai,
Meu Jesus, eu me arrependo. A igreja é do Senhor. E se eu faço parte dela, eu não posso só ser mais um. Eu tenho que fazer a diferença. Eu tenho que ser a árvore que dá fruto. E fruto com abundância. Feche teus olhos. Aleluia. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Pai, em nome de Jesus, ministramos a tua palavra. E só ela pode mudar a nossa vida. Só ela. Só a tua presença, Espírito Santo, pode mudar a minha vida. Só tu, Senhor. Só tu. Eu quero fazer aqui um convite. Continue em oração. Um convite. Tem alguém aqui que ainda não tem